great honor to join you and to serve at the invitation of Rick and Fiel. Eu me sinto honrado de servir depois do convite da Fiel, do Rick. And if it is true that a leader must read to lead, and I believe that it is. E se líder tem que guiar, e eu acho que ele tem que fazê-lo. Fiel is a great means of grace to help leaders lead. A Fiel é grande meio de graça para levar líderes a liderar. And that's why I'm grateful for this ministry. E é por isso que eu estou muito grato a Deus por esse ministério. I'm also grateful to you for investing the time and the money to attend this conference. Eu também estou muito grato a vocês por investirem o tempo e o dinheiro para estar aqui nessa conferência. It's no small thing for leaders to leave ministry and family to come and attend a conference. Eu sei que não é fácil deixar família e igreja para vir a uma conferência como essa. And my prayer has been that God would meet us this morning. E minha oração tem sido para que Deus venha nos encontrar nessa manhã. So the theme for this wonderful conference is the God who is there. Então o tema para essa grande conferência é o Deus presente. And today I want to talk to you about the God who is there in our suffering. E eu gostaria nessa manhã de falar sobre o Deus que está presente em meio ao nosso sofrimento. So open your Bibles please to 2 Corinthians chapter 1. Então, por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1. The title for this morning is The Suffering Leader. O título para a mensagem dessa manhã é O Líder Sofredor. And I'm going to ask Eber to read 2 Corinthians chapter 1 verses 8 through 11. E eu vou pedir para o Eber ler 2 Coríntios capítulo 1, versos 8 a 11. Acompanhe a leitura da palavra. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Would you pray with me, please? Orem comigo, por favor. Heavenly Father, we need you today. Pai Celestial, nós precisamos de Ti nessa manhã. We pray that you would meet us through the proclamation of your word. Nós oramos e pedimos que o Senhor nos encontre pela proclamação da Tua palavra. We pray that you would help us to understand better some of the purpose of suffering. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender melhor o propósito do sofrimento. And that you would help us to apply it to serve other people. E que o Senhor nos ajude a aplicar a fim de servir outras pessoas. And we pray this in Jesus' precious name. Nós oramos Amen. no nome precioso de Jesus. Amém. This passage is a truly astonishing section of Scripture. Essa passagem é verdadeiramente espantosa, é trecho espantoso das Escrituras. It is remarkable because it references one of the darkest moments of Paul's life. Ela é marcante porque ela faz referência a dos momentos mais negros, difíceis da vida de Paulo. A time where he came face to face with his frailty, his inability and his weakness. Momento em que ele esteve face a face com a sua fraqueza, com a sua inabilidade, com a dificuldade de lidar com problemas. You know, Christian mystics talk about the dark night of the soul. Místicos cristãos frequentemente falam da noite escura da alma. But this was something much worse. Mas isso aqui era muito pior. It's one thing to be weak, it's another thing to be utterly burdened beyond your strength. Uma coisa é estar fraco, outra coisa é estar sentindo peso de tal forma que é além das suas forças. It's one thing to be discouraged, it's another to despair of life itself. Uma coisa é estar desencorajado, outra coisa é desesperar-se da própria vida. It's one thing to feel like you're in a dark night. It's another to feel as if you're under the sentence of death. É uma coisa estar debaixo de uma noite escura, outra coisa é sentir-se sob a sentença de morte. Let me ask you a question this Deixa eu lhe morning. fazer uma pergunta nessa manhã. Has life ever crushed you? Será que a vida já amassou você?
crashed through the door in some unguarded moment and just leveled you to the floor. Parece que atravessou a porta e pegou você e jogou no chão. Pressing against your chest as if it's going to suffocate your soul. Parece que está apertando o seu peito e sufocando a sua alma. Maybe you're here this morning and you feel like your ministry is disintegrating. Talvez você está aqui nessa manhã e parece que o seu ministério está assim desintegrando-se. There's an unexpected illness or an unanticipated tragedy. Talvez uma tragédia inesperada ou uma doença inesperada. Perhaps the betrayal of a close friend. Talvez a traição de um amigo muito próximo. Here Paul talks about a time he was crushed. Aqui Paulo fala de um momento em que ele estava moído. But it's not to gain sympathy, but to convey a secret about God's activity in the stabbing pain of personal crisis. Mas ele não está fazendo isso aqui para ganhar simpatia das pessoas, mas para mostrar um segredo de como é que Deus lida com as nossas tribulações. Here Paul tells his story, but he unzips our heart. Aqui ele conta a sua história, mas é como se ele abrisse o zíper do nosso coração. If you ever lost a loved one, you know that you never relate to the grief in others in quite the same way. Se você já perdeu uma pessoa próxima, você sabe que não dá para se lamentar com a perda de alguém de maneira tão próxima, da mesma maneira. Because their story touches your heart, their agony reaches your pain. A dor deles atinge a sua dor, a agonia deles parece que se conecta com a sua agonia. See, Paul wants us to hear his story, but to see our own affliction. Paulo conta a sua história para que a gente entenda a nossa própria aflição. God wants us to see Paul's deliverance and know that ours is coming soon. Paulo quer contar do livramento de Deus para que a gente entenda que o nosso livramento também vem logo. And so I want to explore together Paul's drama in 4 different acts. Então eu quero explorar aqui o drama de Paulo em 4 atos distintos. Here's the first one, Act 1, the pain. O primeiro ato é a dor. This is how Paul introduces his experience in Asia. É assim que Paulo introduz a sua experiência na Ásia. For we do not want you to be ignorant, brothers, of the affliction we experienced in Asia, for we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Ele diz assim no verso 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. So there was this experience of affliction that Paul had. Então havia essa experiência de aflição que Paulo havia tido. We don't know the exact nature of this affliction. A gente não sabe a exata natureza dessa aflição. Was it the riots mentioned in Acts chapter 19? Será que foram os tumultos mencionados lá em Atos capítulo 19? Was it the fight with wild beasts that he references in 1 Corinthians chapter 15? Será que foi a luta com as bestas feras que ele menciona em 1 Coríntios 15? Was it rejection or persecution or betrayal or sickness? Será que foi doença ou traição? A gente não sabe. What was this thing that Paul references in verse 10 as a deadly peril? O que ele menciona aqui no verso 10 como sendo um perigo mortal? We don't know the cause of this affliction, but we do know this. A gente não sabe a causa dessa aflição, mas a gente sabe o seguinte: that this affliction created a burden so heavy that it was beyond his strength to bear. Ela criou um peso tão grande que foi além das suas forças de suportar, para suportá-la. This affliction created a burden so heavy that he despaired of life itself. O peso foi tão grande que ele desesperou-se da própria vida. See, this is where we need to slow down and peer closely at the wreckage that Paul is describing. Aqui a gente precisa dar uma parada e observar muito atentamente a destruição que Paulo descreve aqui. It must have been an experience of incomprehensible calamity. Deve ter sido uma experiência de calamidade incompreensível. The visual here is of a burden crushing him. Aqui, o visual aqui, a cena é de algo que, de um peso, de um fardo que está amassando Paulo. Think of a man with a great burden on his back. Imagine um homem com um grande peso nas suas costas. Except the thing is so heavy that it's beyond his strength to bear. Só que é tão pesado que ele não consegue suportá-la. It staggers him, it cripples him, it crushes him. Isso o amassa, deixa ele aleijado, ele não consegue caminhar. Paul says, that was me. Paulo diz assim: esse era eu.
wonder how that felt. Eu imagino como é que ele se sentiu durante esse período. Paul said he despaired of life. E Paulo diz que ele desesperou-se da própria vida. The term there for despair implies the total unavailability of an exit or a way of escape. A ideia de desespero aqui é que não havia qualquer saída ou escapatória possível nessa situação. In other words, this was a season where Paul felt trapped. There was no escape. Esse era um período que Paulo sentiu preso, não havia como escapar. Paul felt crushed. He had no strength. Ele estava amassado e ele não tinha forças. Paul felt despairing. There was no hope. Ele estava desesperado, não havia esperança. It was a season where there was no exit and little hope of survival. Era uma época em que ele não tinha saída e pouca esperança de sobreviver essa situação. Are you there yet? Você já chegou lá? Paul even explains in this moment his emotional state. Paulo explica, inclusive, o seu estado emocional durante esse período. He says he felt that they had received the sentence of death. Ele diz que ele sentiu que recebeu a sentença de morte. I wonder if anyone here this morning feels like they've received a sentence of death. Fico imaginando se alguém aqui nesta manhã recebeu a sentença de morte. You feel trapped. There's no escape and it feels like there's no hope. Você se sente amarrado, não tem escapatória, não tem esperança. If you've ever heard of Downton Abbey, it's another BBC series that was released several years back. Se você já ouviu a série da BBC, Downton Abbey, lançou algum tempo atrás. And there's a stunning plot twist where one of the main characters, Bates, is charged and convicted of killing his first wife. Tem uma cena interessante de um dos personagens principais, o Bates, em que ele é acusado de matar a sua primeira esposa. It is a charge of which he is innocent. E ele é inocente dessa acusação. But he stands in the dock and the jury returns with a guilty verdict. Mas ele está lá de pé e o júri volta com o veredito de que ele é culpado. They say he is guilty. Eles dizem, ele é culpado. And then the judge sits there and pronounces John Bates, you have been found guilty of willful murder. E aí o juiz está lá dizendo, John Bates, você está acusado de crime e você vai ser sentenciado por isso. You will be taken to a place of execution and hanged by the neck until you are dead. E você vai ser enforcado até ser morto por conta disso. And everyone gasps and Bates is speechless and his wife cries out as the sentence of death chills the air. E na cena todo mundo fica desesperado, sua esposa chora porque a sentença de morte dominava o ambiente. Because it seems so final, so desperate, so hopeless, so futureless. Porque parecia tão final, tão sem esperança, tão derradeiro. Paul says that was my state in Asia. Paulo diz assim, esse era o meu estado na Ásia. That was what I confronted when I got up every morning. É isso que eu confrontei quando eu levantava toda manhã. That's why it was an act of courage just to get out of bed. É por isso que era um ato de coragem sair da cama. You know, it's actually promising when we realize that being a believer doesn't necessarily spare us of these kinds of feelings. Sabe, de certa forma é importante a gente saber que ser um crente não nos livra desses tipos de sentimentos. That you can love the Savior and still feel sentenced to death. De que você pode amar o Salvador e ainda assim sentir-se sentenciado à morte. Are you in Asia right now? Você está lá na Ásia? Feeling trapped and crushed and hopeless? Sentindo-se sem esperança, amassado, moído. You may be surprised by Paul's raw honesty. Você pode ficar surpreso com a honestidade tão nua e crua de Paulo aqui. Because you never imagined that his life could connect to your family. Porque você nunca imaginou que a vida dele podia conectar com a sua família. You never imagined that his life could connect to the fears that you have about your future or about your children. Que você não imaginava que a vida dele podia conectar com a sua vida e com o seu futuro para os seus filhos, por exemplo. Perhaps you never thought he could relate to the combination of powerlessness and fatigue that pummel you every day. Talvez você não sabia que ele podia estar tão conectado com o cansaço, a fadiga que parece que pesa sobre você todos os dias. Just think of any place where you feel trapped and Paul says, I can relate.
Imagine qualquer lugar que você se sinta preso, e Paulo pode dizer assim: eu sei, eu já estive lá. And God wants to meet you there today. E Deus quer encontrar-se você aí onde você está. See, this drama was not written as therapy for Paul. Essa história não foi escrita como terapia para Paulo. This is a story of deliverance. Essa é uma história de libertação. And God wants to give you a story of deliverance. E Deus quer dar a você uma história de libertação. But He first wants to fill our pain with purpose. Mas primeiro Ele quer preencher a nossa dor com um propósito. Which leads us to Act 2, the purpose. Que nos leva ao segundo ato dessa história, o propósito. Look carefully at the words in the second part of verse 9. Dê uma olhada nas palavras, uma olhada cuidadosa nas palavras da segunda parte do verso 9. But that was to make us. Para que nos fizesse. Let's just stop there for a second. Vamos parar aqui por um instante. Those words imply an authority that is enforcing a certain outcome. Essas palavras, elas estão falando de uma autoridade que está nos levando a um certo resultado. It was to make us. É para nos fazer. Paul says there's a writer of this drama. Paulo diz assim, tem alguém que é um escritor desse drama. The one who determines action and gives meaning to the afflictions in Asia. Ele determina as ações e que aconteceram na Ásia e dá propósito a essas ações. And the writer of this drama is God. E o autor dessa história, desse drama, é Deus. You say, wait a minute, Dave, are you suggesting that God intentionally brought Paul to a place of weakness? Peraí, você pergunta assim, pastor, Dave, você está dizendo que Deus intencionalmente trouxe Paulo para um lugar de fraqueza? Are you suggesting that God actually brought Paul to a place of despair? Você está dizendo que Deus trouxe Paulo a um lugar de desespero? That's exactly what I'm suggesting. É exatamente o que eu estou dizendo. Why would God do that? Por que Deus faria isso? I think at least one of the reasons is because what we rely upon is serious business to God. Eu acho que uma das razões é porque Deus se preocupa muito com aquilo em que nós confiamos. Let's let Paul speak. He says that was to make us rely not upon ourselves, but upon God who raises the dead. Porque a ideia do texto é para que nós confiemos não em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. You know, I don't think we take reliance as seriously as God does. Eu acho que a gente não se preocupa com confiança tão seriamente como Deus se preocupa. Oh, sure, we want a reliable car or maybe a reliable job. A gente quer um emprego que seja confiável, um carro que seja confiável. We want a community where we can make reliable friends and maybe marry a reliable spouse. A gente quer uma comunidade em que nós teremos amigos confiáveis e de repente encontrar um cônjuge confiável com quem nós nos casaremos. But God is so serious about reliability and reliance that He creates the worst moments of our life to produce it. Mas Deus leva tão a sério essa ideia de confiança que Ele cria os piores momentos da nossa vida para despertar e produzir confiança. And maybe we need to think about that more. E talvez a gente tenha que pensar um pouco sobre isso. We say, God, teach me to trust you. E a gente diz assim, Deus, ensine-nos a confiar em Ti. God says, okay, get ready for affliction. Aí Deus fala assim, tá bom, então prepare-se para a aflição. Get ready for weakness and burdens and feeling despair. Então prepare-se para um peso, para sentir-se desesperado. Get ready for feeling the sentence of death. Prepare-se para sentir a sentença de morte. We think, oh God, wait, I thought you were just going to impart it. A gente fala assim, Deus, espera aí, eu achei que o Senhor fosse simplesmente colocar lá dentro de nós a confiança. See, sometimes God's best work happens when we are forced to suspend judgment upon God. What was the first part again? Sometimes God's best work happens Talvez a melhor parte de Deus, da obra de Deus, acontece when we are forced to suspend judgment upon God. quando a gente deixa de pronunciar juízo contra Deus. God's best work happens when we're forced to trust Him. As melhores obras de Deus na nossa vida são quando nós somos forçados a confiar nele. See, it's one thing to be weak and to know the cause. É uma coisa ficar fraco e saber a causa. You have an illness and it afflicts you. Você tem uma doença aí, então tem aflição. You lose a loved one and you grieved. Você perde um ente querido e aí você lamenta. The cause may be life-altering or earth-shattering, but you know what it is. A causa pode ser assim, pode ser marcante, mas você sabe qual é.
Qual é a causa? It's an identifiable cause. É uma causa fácil de ser identificada. But there's a kind of trial that has reliance as a goal. Mas tem um tipo de causa que é confiável como, que tem confiança como propósito. Where the cause is not entirely clear. Onde a causa não está totalmente clara. We are deprived of the answer to why. Nós somos privados da resposta para a pergunta por quê? So Joseph denies the lust of Potiphar's wife in this shining display of godliness. Então, por exemplo, José, ele deixa a esposa de Potifar para fugir da tentação. An extraordinary moment for a single man, and he passes the test. Um momento extraordinário para um jovem solteiro e ele passa no teste. And what happens to him? E o que acontece com ele? He's imprisoned for 2 years. Ele fica na prisão por 2 anos. No discussion, no explanation, no interpretation for him. Não tem interpretação, não tem discussão, não tem explicação da história para ele. We know why, but he didn't know why. A gente sabe por quê, mas ele não sabia por quê. See, when you're readers of the story or outside the story, it's easier to see the purpose. Quando você é um leitor da história, ou está fora dela, é mais fácil ver o propósito. But when you're in the story and there are daggers of pain being thrust through your heart, Mas quando você faz parte da história e tem lampejos de dor que vêm atormentar você, the affliction seems arbitrary, it seems purposeless. a aflição parece arbitrária, parece sem propósito. Let me talk to the pastors for a second. To the pastors? Pastors. Deixa eu falar para os pastores aqui um instante. Pastors, have you noticed that sometimes it just pleases God to shake your world? Você já percebeu como às vezes parece que Deus tem prazer em balançar e chacoalhar o seu mundo? And he doesn't feel obligated to explain himself either. E ele não se sente obrigado a explicar para você também. I remember going through a very difficult time as the lead pastor of our local church. Eu lembro ter passado por um momento muito difícil na minha vida como pastor titular da igreja onde eu estava. This was back in the 1990s. Isso aqui foi na década de 1990. And the church was being shaken and people were leaving. A igreja estava sendo chacoalhada e as pessoas estavam saindo da igreja. And I was under tremendous criticism. E eu estava sob crítica muito pesada. And I remember sitting with folks trying to understand the purpose of their departure. E eu lembro que eu sentava com as pessoas, conversava para tentar entender o porquê que elas estavam saindo da igreja. And there were some concerns that they had that were valid, but it didn't seem to warrant leaving. E tinham algumas preocupações que eles levantavam da igreja que eram válidos, mas parece que não era suficiente para sair da igreja. And I remember that at that time seeing dear friends that departed. Eu lembro de ver amigos queridos naquela época sair da igreja. Long-term members that had invested in the church that had left. Membros que já estavam na igreja há tanto tempo que deixaram. And most of them unable to offer a satisfying answer to the question of why. E a maioria deles não poderia providenciar uma resposta para a pergunta por quê? And maybe you can relate to an experience like E that. talvez você consegue se identificar com uma experiência como essa. It's the unusual leader that can just sail through that experience without it touching questions of identity. É um líder fora do comum que pode se identificar, que pode passar por momentos assim sem se identificar com momentos de identidade. I remember thinking, I'm failing them and I don't know why. Eu lembro de pensar assim, eu estou falhando com eles, eu não sei porquê. I remember thinking, if I was building right, people would not be leaving. Eu lembro de falar assim, se eu estivesse construindo, pensar assim, se eu estivesse construindo de maneira correta, as pessoas não iam deixar a igreja. I remember thinking, I must not be a very good leader. Eu lembro de pensar que eu não era muito bom líder. Talvez por isso que estava acontecendo o que estava acontecendo. And God took me back to 2 Timothy in that period of my life. E naquela época Deus me levou para 2 Timóteo. 2 Timothy, the last letter that Paul ever wrote. 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreveu. His last will and testament, if you will. O seu última carta, o seu último testamento, vamos dizer assim. To observe some of the relational debris that existed in Paul's life. Para tentar observar um pouco dos escombros da vida de Paulo. Relational challenges that he was experiencing even at the end of his life. Desafios de relacionamento que ele estava tendo no final da sua vida. Paul says, do you remember Phygelus and Hermogenes? They're gone. Por exemplo, Paulo fala assim, você lembra de Fígelo e Hermógenes? Eles foram embora.
Remember Hymenaeus and Philetus, they're gone. Lembra de Himeneu e Fileto? Foram embora. Paul says at one point, all of Asia has left me. Tem um momento que ele fala assim, toda a Ásia me deixou. Now, I've had some bad days, but I can't ever say all of Asia has left me. Eu tenho momentos difíceis, mas eu nunca disse assim, toda a Ásia me deixou. Paul says, Demas has deserted me and gone into the world. Ele fala assim, Demas, ele me abandonou e ele amou mais o presente Do you século. remember Alexander the coppersmith? He did me much harm too. Lembra de Alexandre o Latoeiro? Ele também me prejudicou, me machucou muito. When I stood to give my first defense, no one was there. Everyone deserted me. Quando eu me levantei para fazer a primeira defesa, ninguém estava lá, todos me abandonaram. This is the last letter Paul ever wrote. Essa é a última carta que Paulo escreveu. This is the state of the relationships that he had at the end of his ministry. Esse era o estado de relacionamentos que ele tinha no final do seu ministério. This was a faithful pastor before God. Esse era um pastor fiel perante o Senhor. It's not all understandable, A gente não consegue entender tudo, but it's something that God will ordain. mas é algo que Deus ordena que aconteça. And sometimes God installs those seasons to remind us that we're called to follow a suffering Savior. E às vezes Deus coloca essas situações na vida porque nós somos chamados a seguir um servo ou um salvador sofredor. That leaders are not exempt from picking up their cross. Os líderes não estão isentos de carregar a sua cruz, But often we don't see the cross through relational eyes. mas muitas vezes a gente não vê a cruz por olhos de relacionamento, através de olhos de relacionamento. See, for Paul, the cross was partly relational. Veja, para Paulo, a cruz era em parte relacional. For Jesus, the cross meant denial and betrayal and abandonment. Para Jesus, a cruz significou ser abandonado, ser traído. Going to the cross meant alienation and misunderstanding. Ir para a cruz significava ter sido alienado ou não ter sido entendido pelas pessoas. And all of that by those who were closest to him. E tudo isso na vida daqueles que, em relação àqueles que eram próximos dele. It's something God had ordained. Era algo que Deus tinha ordenado. See, departures of those closest to us creates a unique trial that pierces the soul. O partir daqueles que estão mais próximos de nós criam uma tribulação singular que machuca profundamente a nossa alma. Charles Spurgeon once said to his students at the pastor's college, Uma vez o Charles Spurgeon disse para os seus alunos lá no colégio de pastores: one crushing stroke has sometimes laid the minister very low. Uma batida muito forte às vezes reduz o ministro a um momento de bastante humilhação. The brother most relied upon becomes a traitor. O irmão em quem mais se confia se tornou um traidor. 10 years of toil do not take so much life out of us as we lose. 10 anos de trabalho não tiram tanta energia de nós. In a few hours by Ahithophel, the traitor, or Demas, the apostate. Quanto a gente, 10 anos não se comparam ao que acontece num momento quando tem um traidor como Ahitofel ou um desertor como Demas. And the greatest challenges of moments like that he's describing, E os grandes desafios de momentos assim que ele está descrevendo, the reason that life gets sucked out of us a razão da vida parece que ser tirada de nós, is because we become paralyzed by the inscrutable why. é porque nós ficamos paralisados diante do inescrutável porquê. Every Christian in weakness, every leader in affliction has to stand before that great carousel of why. Todo líder, todo cristão que sofre fica perante aquele carrossel do porquê. And decide whether they're going to get aboard for a ride that spins us in circles but takes them nowhere. E a gente tenta decidir se a gente vai entrar no carrossel, dar a volta e chegar a lugar nenhum. How are you doing with the unanswered questions in your ministry? Como é que você está lidando com as perguntas não respondidas no seu ministério? Are you challenging God in this moment? Você está desafiando a Deus nesse momento? Or allowing why to flog you day in and day out? Ou você está deixando os porquês atormentarem você dia e noite? You know, it's really where we turn after meeting the inscrutable why that determines our reliance upon God. Depois que nós passamos por esses porquês da nossa vida que a gente volta a confiar em Deus. Because why can be a boulder that shatters us,
Porque o porquê pode ser uma marreta que nos amassa, que and nos quebra, leaves our faith broken in pieces. que pode nos deixar a nossa fé quebrada em pedaços. Or it can be a locked treasure chest that we inherit that has still no key. Ou pode ser um baú que tem um tesouro lá dentro, mas simplesmente não tem chave. We keep it. It's precious to us, but we can't open it right now. A gente mantém porque é precioso, mas não dá para abrir agora. Its true meaning remains inscrutable because the contents remain out of reach. O significado ainda não está muito claro, porque os conteúdos daquele baú ainda não podem ser alcançados. Some of you are suffering this morning and you feel as if you have no key. Alguns de vocês estão sofrendo nessa manhã e parece que não tem chave. You don't know why the true meaning is locked. Você não sabe por quê. O verdadeiro significado parece que está sob cadeados. And God isn't explaining himself. E Deus não está explicando para você. And like Paul, you've gone once, twice, 3 times. E como Paulo, você já pediu 1, 2, 3 vezes. And God's just saying, my grace is sufficient. E aí Deus simplesmente responde: minha graça te basta. My power is perfected in your weakness. O meu poder aperfeiçoa você na sua fraqueza. See, 2 Corinthians 1 reminds us that yes, we don't know why, but we do know there's a purpose. 2 Coríntios 1 nos lembra que é verdade, nós não sabemos o porquê, mas existe sim um We propósito. don't understand all the causes, but we know there's a purpose. Nós não entendemos todas as causas, mas a gente sabe que tem um propósito. And here's the purpose. E aqui está o propósito. That was to make us rely not upon ourselves, but upon God who raises the dead. O texto diz: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. God is creating reliance in you Deus está criando e despertando confiança em você. because that trial is necessary to secure your perseverance. Porque aquela tribulação é necessária para assegurar a sua perseverança. Act 3, Terceiro ato, the promises. as promessas. Look at 2 Corinthians chapter 1, verses 9 through 10. 2 Coríntios 1, versos 9 e 10. That was to make us rely not on ourselves, but upon God who raises the dead. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Now listen to this promise. Agora, ouça essa promessa. He delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope that He will deliver us again. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. So Paul now explains the why he is able to trust Him. Agora Paulo explica o porquê que ele é capaz de confiar em Deus. Again, this is not the why behind his suffering, it's why he's able to rely upon God. Lembra, não é o porquê por detrás do sofrimento, mas o porquê ele pode confiar em Deus. And this is it. Are you ready? Então é isso aqui, ó. Tá pronto? Because God raises the dead. É porque Deus ressuscita os mortos. Paul says, it felt like we were sentenced to death, but that doesn't matter. God raises the dead. Ele falou: sim, é verdade, nós fomos sentenciados à morte, mas não tem problema, Deus ressuscita os mortos. I felt my life was ended and I was on the edge of death, but that doesn't matter because God raises the dead. Eu achei que eu estava à beira da morte, eu achei que eu ia perecer, mas não importa, Deus ressuscita os mortos. See, dead situations are God's specialty. Deus é especialista em situações de morte. Those barren times and those places or seasons where we feel there is no life. Aqueles momentos, aqueles períodos em que parece que não há frutos, não há vida. Do you have any areas where you feel there's no life? Você tem áreas da sua vida em que parece que não há vida? You look at your church and there's little growth or little fruit and little change, no life. Você olha para a sua igreja, você vê pouco fruto, pouca mudança, parece que não há vida. You look at your community and perhaps you feel like there's little impact and there's no progress, there's no life. Você olha para a sua comunidade, você vê pouco progresso, você vê pouca mudança, você não vê vida. Maybe you look at your kids, maybe your teenagers, and you say there's no interest in them, there's no zeal for God, there's no change, no life. Você olha para suas crianças, talvez adolescentes, e dizer: não tem zelo por Deus, parece que eles não mudam, não há vida. Everywhere you look is dead. Who can relate to that? Para onde você olha parece que tem morte. Quem é que consegue se identificar com isso? God says, Paul
can relate to that. Deus fala assim, Paulo pode se identificar com isso. And he reminds us in 2 Corinthians that we follow the one who raised the dead. E ele nos lembra em 2 Coríntios que a gente deve seguir aquele que ressuscita os mortos. See, God loves to remind us that we follow a risen Savior. Deus gosta de nos lembrar que a gente segue um Salvador que ressurgiu. So he installs these gospel opportunities in our life where we experience the sentence of death that we might trust the one who gives life. Então ele coloca essas situações em que a gente sente a sentença de morte para que a gente confie naquele que ressuscita os mortos. And God wants to remind you this morning E Deus quer te lembrar nessa manhã that your trial is not the end of the drama. God raises the dead. que a sua tribulação não é o final da sua história. Deus ressuscita os mortos. That our affliction is not the final chapter. God raises the dead. Que a sua aflição não é o último capítulo. Deus ressuscita os mortos. That he wants you to understand the true meaning of the resurrection, so God raises the dead. Que Ele quer que você entenda o verdadeiro sentido da ressurreição, porque Deus ressurge os mortos. Listen again to the words of Paul. Escute novamente as palavras de Paulo. God delivered us, that's past tense. Deus nos livrou, isso é passado. He will deliver us, that's present tense. Ele nos livrará, esse é o tempo presente. He will deliver us again, that's future tense. E Ele nos livrará novamente, esse é futuro. That regardless of where we're talking in life, God loves to raise the dead. Então, não importa em que momento da nossa vida, Deus ama ressuscitar os mortos. And that's how it worked for David, the king. E é assim que funcionou para Davi, o rei também. You remember that story. Você lembra daquela história? In a stunning twist of irony, David is anointed the king. Num momento de ironia espantosa, Davi é ungido rei. Yeah, the prophet Samuel asked Jesse to gather all of his sons. O profeta Samuel pede a Jessé que reúna todos os seus filhos. There were 8 of them all together, but only 7 of them were invited to the party. Tinham 8 ao todo, mas só 7 foram convidados para a festa. David was left home because, after all, they would never select a small, ruddy shepherd boy to be king. Davi foi deixado em casa porque eles nunca convidariam ou tornariam rei um menino pequeno, franzino como Davi. But God loves to take the weak and forgotten to magnify his strength. Mas Deus ama pegar o fraco e esquecido para magnificar a sua força de Deus. And so David is chosen and he becomes something of a phenomenon. E Davi então é escolhido e ele se torna um fenômeno. He slays Goliath and he dominates in battle. Ele mata Golias e o domina na batalha. God delivers David and then he uses David to deliver Israel. Deus livra a Davi e ele usa Davi para livrar Israel. A song became popular. It was at the top of the charts. Tinha uma música que estava no topo dos sucessos na época. Saul has slain his thousands and David his 10,000. Saul mata os milhares e Davi os 10 milhares. Saul hears this song and he's enraged with jealousy. Saul ouve essa música e ele fica furioso, com inveja. He attacks David and sends him fleeing for his life. Ele ataca Davi e vai buscá-lo para matá-lo. He is the future king and a great warrior, and now he is fleeing for his life. Ele é um grande guerreiro, um grande batalhador, e agora ele está fugindo para tentar salvar a sua vida. He's a fugitive on the run. Ele é um fugitivo que está agora correndo para se livrar. Living in a cave. Vivendo numa caverna. The rising star now fleeing hit squads in the land. Aquele que era um sucesso estava agora tentando escapar pelos lugares mais obscuros da terra. He is lonely and despairing and afflicted. Ele está sozinho, ele está desesperado, ele está em aflição. And he needs deliverance. E ele precisa de libertação. And from that place of affliction he prays in Psalm 57. E durante aquele período de aflição, ele ora no Salmo 57. I cry out to God most high, to God who fulfills his purpose for me. Eu oro ao Deus Altíssimo que cumpre o seu propósito na minha vida. He will send from heaven and he will save me. Ele vai enviar dos céus livramento e ele vai me salvar. He will put to shame him who tramples on me. Ele vai envergonhar aquele que pisa em mim. God will send out his steadfast love and his faithfulness to me. Deus vai enviar o seu amor inabalável e vai me alcançar. David's returning to what he's always known.
Davi vai voltar àquilo que ele sempre conheceu. God delivered me in the past, and He will deliver me today. Deus me livrou no passado e Ele vai me livrar hoje. And if that sounds familiar, that's just an echo of Paul. E se isso soa familiar, é um eco de Paulo. God has been faithful in the past. He will deliver me in the present. Deus foi fiel no passado, Ele vai me livrar no presente. God has been faithful in your past. God will deliver you in the present. Deus foi fiel a você no passado, Ele vai livrar você no presente. Act 4, the petition. Ato 4, a petição. Look at verse 11. Veja o verso 11. Would you read it? Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Now I want us to pay special attention to something here in Act 4. Eu quero que você preste atenção aqui a algo nesse ato de número 4. Paul has just expressed his faith and confidence in God. Paulo acabou de expressar a sua fé e a sua confiança em Deus. Paul is trusting God for his answer. Ele está confiando em Deus para a sua resposta. But now he calls for prayer. Mas agora ele pede oração. In other words, Paul's confidence that God will deliver does not diminish his need for prayer. Veja, a sua confiança de que Deus vai livrar não diminui o seu desejo por oração. His faith and hope do not eliminate prayer, they inspire prayer. A sua fé e sua esperança não limitam a oração, elas inspiram oração. And his prayer is not just personal, but it's directed to others. E essas orações não são simplesmente pessoais, elas são dirigidas a outros. The appeal for help is not just within a tight circle, but to the whole church. Esse apelo por ajuda não é só para um círculo pequeno de pessoas, mas para toda a igreja. See, here's a paradox that we don't expect to see in this passage. Existem alguns paradoxos aqui nessa passagem que a gente tem diante de nós. Paul says, I'm in faith, I need help. Eu estou na fé, mas eu preciso de ajuda. I'm in faith, I need prayer. Eu estou caminhando na fé, mas eu preciso de oração. And church, you can help me by praying. E vocês, igreja, podem me ajudar orando. Paul says, you also must help us by prayer. Paulo diz assim, vocês também podem nos ajudar com as vossas orações. See, part of this whole reliance thing that we're talking about is getting us looking beyond ourselves for answers. Parte dessa confiança da qual nós estamos tratando é aprender a olhar além de nós mesmos. We look beyond ourselves to God for His help. A gente olha além de nós mesmos para Deus, buscando ajuda. We look beyond ourselves to the community for prayer. A gente olha além de nós para a comunidade para termos orações vindas deles. See, to follow Christ is to start a lifelong project where God transfers our reliance from self to Him. Seguir a Cristo é um projeto de vida onde a gente transfere a nossa confiança de nós mesmos para Ele And from self to others. e de nós mesmos para outros. And this can be very hard because we celebrate self-reliance. Mas eu sei que isso é muito difícil porque a gente celebra It's autoconfiança. a sign of success in most of the cultures of the world. É um sinal de sucesso na maioria das culturas do mundo. The entrepreneur, the athlete who summons the courage to do it all themselves. O atleta ou o homem de negócios que quer fazer tudo com a força do seu próprio poder. We celebrate and elevate those figures A gente celebra e enleva essas figuras because they relied upon themselves. porque eles confiaram em si mesmos. But if we live relying upon ourselves, we get only what we can deliver. Mas se nós confiarmos em nós mesmos, nós só vamos conseguir aquilo que nós podemos providenciar a nós mesmos. But if we live relying upon God, we get what He can deliver. Mas se nós confiarmos em Deus, nós ganhamos aquilo que Ele pode oferecer a nós. And so Paul says, pray for me, I want what God can deliver. Então, Paulo fala assim, orem por mim, eu quero aquilo que Deus pode me dar. Ask your people to pray for you so you can get what God can deliver. Peça às pessoas da sua igreja que orem por você, para que você receba o que Deus pode te dar. But there's another reason why Paul is asking for prayer. Mas tem uma outra razão pela qual Paulo está pedindo por oração. It's that many will give thanks when they see the answer to prayer. É que muitos vão dar graças quando olharem, perceberem as respostas à oração. Paul says, so that many will give thanks on our behalf
for the blessing granted, for the prayers answered. Ele fala para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido, isto é, pela oração que foi respondida. See, there's a picture here that's emerging of your season of affliction. Tem uma figura aqui que está combinando com o seu período de aflição. It's not just a place where we learn reliance, Não é simplesmente um momento, um lugar em que a gente aprende a confiar, but it is a project where others can help us. mas é um projeto onde outros podem nos ajudar. And then others can rejoice when they see God's work in our life. E outros podem se alegrar quando veem a obra de Deus na nossa vida. God doesn't want you suffering alone. Deus não quer que você sofra sozinho. Please don't suffer alone. Por favor, não sofra sozinho. Isn't it interesting that Paul introduces this section saying, we didn't want you to be ignorant, brothers, of the way we suffered. Não é interessante que Paulo começa essa passagem dizendo assim: irmãos, nós não queríamos que vocês ficassem ignorantes quanto ao nosso sofrimento. We want you to understand how we were afflicted. Nós queremos que vocês entendam como nós fomos afligidos. How often do you flee to a brother? Quão frequentemente você busca um irmão? Ladies, how often do you flee to a sister? Minhas irmãs, quão frequentemente vocês buscam uma irmã em Cristo? Saying, I don't want you to be ignorant of the affliction that I'm experiencing right now. E você diz a ela assim: eu não quero que você seja ignorante quanto à aflição que eu estou sofrendo agora. I want you to be involved Eu quero que você esteja envolvido na minha dor, because I need prayer. porque eu preciso de oração. I want you to be involved Eu quero que você esteja envolvido, so that we can rejoice together when we see God's answer. para que a gente se alegre juntos quando nós virmos a resposta de Deus. Do you get where God is going here? Você está vendo como é que Deus está trabalhando aqui, onde que Ele quer chegar? That your present affliction is not just about you. Porque a sua aflição presente não tem a ver só com você. God says, I want it to be a community project. Deus fala assim: eu quero que seja um projeto comunitário. So where are you going for hope in your affliction? Então, onde é que você está indo na sua esperança, em busca de esperança em meio à aflição? Where do you go when, like David, you're in the cave? Onde você vai quando, como Davi, você se sente na caverna? When afflictions weaken you or you feel as if you're under the sentence of death? Quando as aflições enfraquecem você e você sente que está sob a sentença de morte. And we've all been there. And if you haven't been there, you will be there. Nós todos já tivemos lá, e se você já não chegou lá, um dia você vai chegar lá. Pounded down by an experience in Asia, looking for hope, looking for help. Amassado por uma experiência na Ásia, buscando esperança, buscando socorro. And if that's you this morning, who knows about it? Se é você se sentindo assim nessa manhã, quem é que sabe dessa sua situação? Who's praying for you and Quem é que está supporting you? orando por você e apoiando e sustentando você? Can I make an appeal? Posso fazer um apelo aqui? That we drop the self-reliance, Que a gente largue a autoconfiança, that we drop the self-contained and control image that we try to put forth, que a gente abandone essa imagem que a gente quer apresentar para as pessoas and we follow Paul's example. e a gente passe a seguir o exemplo de Paulo. Don't let others be ignorant of the affliction you're experiencing in Asia. Não deixe com que outros sejam ignorantes da experiência, da aflição que você está sofrendo na Ásia. Paul says, I felt like I received the sentence of death. Talk about the way you feel. Paulo disse assim: eu sentia que eu estava com sentença de morte. Então fale para os outros como você se sente. Paul said, I need prayer. Ask people for prayer. Paulo diz assim: eu preciso de oração. Então peça às pessoas por oração. Then follow Paul's faith. E siga a fé de Paulo. Remember that he rescued you in the past. Lembre-se que Deus libertou você no passado. He will rescue you in the future. Ele vai libertar você no futuro. And he will rescue you now. E Ele vai libertar você agora. God may never explain to you why. Talvez Deus nunca explique para você por quê. There's a lot of whys I have. Tem muitos porquês que eu tenho. There's a lot of whys you have. Tem muitos porquês que eu sei que você tem. You can't be a mature Christian following Christ without whys. Você não consegue ser um cristão maduro seguindo a Cristo se você não tem porquês. You may never know the cause of your afflictions in Asia. Talvez você nunca saiba a razão, a causa da sua aflição na Ásia. But you have something far more precious. Mas você tem algo muito mais precioso. You know the purpose to make you reliant. Você sabe o propósito que é
Deus fazer você mais confiante nele. You know the plan to connect you to people for prayer. Você sabe o plano que é conectar você a pessoas para que você tenha oração. And most importantly, you know the Savior who you can trust. E mais importante ainda, você conhece o Salvador em quem você pode That confiar. even though you may never know the cause, Porque talvez você nunca saiba a causa, you will ultimately see God's purpose. mas você, em última análise, no final, vai ver o propósito de Deus. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Pai dos céus, we come to you now with our affliction. nós nos achegamos a Ti com a nossa aflição. We come to you with our season in Asia. Nós nos achegamos a Ti nos sentindo na Ásia. We come to you with our demands for why. Nós nos achegamos a Ti com as nossas perguntas, os nossos porquês, exigindo resposta. And Lord, by your grace, we elect to release the why. E pela Tua graça, nós decidimos deixar os porquês. To trust you with what we don't understand. De confiar em Ti com aquilo que nós não entendemos. To appropriate the grace that you are making available to us right now. De tomar posse da graça que o Senhor disponibiliza a nós agora. Lord, help us to share our suffering with others. Senhor, ajuda-nos a compartilhar o nosso sofrimento com outros. Not simply that we might be relieved and supported, Não simplesmente para que nós sejamos libertos e apoiados, but because you deliver us from the dead. mas porque o Senhor nos ressurge dos mortos. And there is a day coming where we will have a testimony regarding this suffering. E um dia nós vamos dar testemunho em relação a esse sofrimento. And we want to see many give thanks for your release and E rescue. nós queremos muito dando graças pelo Teu livramento, pelo Teu resgate. We want to see your name magnified. Nós queremos ver o Teu nome magnificado. Help us, O God, in this. Ajuda-nos nisto, ó Pai. In Jesus' name. No nome Amen. de Jesus. Amém.